com ênfase em turismo, hotelaria e eventos, da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Valéria Guimarães, professora da Universidade Federal Fluminense, e com muito prazer recebo a professora Suzana Gastal. Antes de passar a palavra para a Suzana, eu gostaria de agradecer aos professores Carlos Lidízia, Cláudia Moraes, Lélio Galdino e a secretária do programa, Rosimárcia Ribeiro, que nos deu todo o suporte para a realização da live de hoje. Agradecer também a nossa audiência, com muitos professores, pesquisadores, pessoal do mercado, muitos estudantes. Sejam muito bem-vindos. E a professora Suzana Gastal, ela é titular da Universidade de Caxias do Sul, é uma pesquisadora e orientadora do programa de pós-graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul e tem o seu trabalho reconhecido no Brasil e no exterior também. Suzana tem trabalhos premiados e foi considerada uma das pesquisadoras símbolo do país, recebendo um prêmio do Ministério do Turismo no ano passado. Com muito orgulho, a gente recebe a Suzana para esse bate-papo e Suzana, ela preparou uns lindos slides que eu vou procurar mostrar para vocês no meu celular, tá bom, gente? Se não der certo, depois a Rosemárcia vai colocar disponível junto com a live, aí vocês vão poder ver com calma. Suzana, com você. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês, é um prazer ter recebido esse convite e o desafio para pensar esse objeto, né? A questão das pandemias, como é que elas foram comunicadas em diferentes momentos, ou até como não foram comunicadas, né? Eu tinha combinado com a Valéria que a gente vai fazendo um bate-papo, vai fazendo uma troca, né, da conversa. Como falar de todas as pandemias é quase impossível, elas foram muitas ao longo da humanidade, né? Eu usei um recorte que a revista Galileu fez e que ela apresenta a peste bubônica, a varíola, a cólera, a gripe espanhola. E ela apresenta também a gripe suína. Mas essa não vou falar muito, porque, por incrível que pareça, a gripe suína parece que não rendeu imagens, né? Então, eu acrescentei ainda a tuberculose, porque a tuberculose tem uma importância bem grande para o turismo, né? A Valéria está mostrando o que nós temos aí, a caveira, né, vai ser o esqueleto, vai ser um símbolo muito recorrente, principalmente na arte medieval, como a morte se aproximando e a morte, né, com o seu gadanho ali, ceifando vidas, né? Isso vai ser uma recorrência. Valéria, não sei se tu queres comentar alguma coisa? Vai passando, Suzana. Pessoal, a gente vai fazer da seguinte forma, né? Estou aqui levantando, torcendo o celular para aparecer as imagens, para dar tudo certo no Instagram. A gente é nova nessa mídia. Nós vamos conversar com vocês, depois vamos abrir para perguntas nos últimos minutos, tá bom? Faltando assim uns 20 minutinhos para terminar, a gente abre para as perguntas e a gente faz o debate. Eu vou interagindo com a Suzana ao longo dessa conversa. Mas pode prosseguir, Suzana. Vamos para a peste bubônica. Bom, a peste bubônica, ela foi muito perversa, milhões de pessoas morreram da peste bubônica, e ela consagrou esse cone que não sei se está dando para vocês verem, né? Que é um cone com um bico comprido, assim, e não sei o que era mais assustador, se a própria peste em si, ou se esse cone que as pessoas se cobriram. É uma proteção e é uma proteção que virá até hoje
se atualizada no design, atualizada esteticamente, mas que ela aparece muito, né? E o interessante da peste bubônica, né, é que sempre tem que ter um culpado, né? E durante a peste bubônica, a peste negra, os judeus foram muitos para a fogueira, acusados como os propagadores e os responsáveis pela peste. Né? Então, vocês vejam que agora é a China o grande vilão, né? Mas parece que todas as pandemias, todas as epidemias, elas têm um grande vilão. Né? E há imagens registrando essa questão dos judeus. E aí, outra recorrência, então, como eu já disse, vai ser o esqueleto. Nós temos ali, Valéria, a seguir, uma imagem que mostra o esqueleto sobrevoando as pessoas, né? Sobrevoando as comunidades, né? E novamente com algo na mão, batendo, agredindo, né? Suzana, posso falar um pouquinho sobre a peste bubônica ainda? Você ainda vai fazer comentários sobre ela. E a historiografia tem feito algumas revisões sobre a ideia de que a peste bubônica teve assento somente no período medieval e que isso foi uma das causas determinantes para o fim da Idade Média, o fim da peste. No entanto, os pesquisadores hoje estão considerando que a peste bubônica, na verdade, prosseguiu por mais 300 anos, matando até o século XIX, e ainda tem registros do aparecimento da peste bubônica nos dias de hoje. O que está em jogo é a construção de uma narrativa sobre a Idade Média, associada à Idade das Trevas, da morte, da matança, mas a peste negra continuou, mesmo na modernidade. Mas, como se fala até no Estado Novo, na oposição à República Velha, né, a modernidade se anunciava como novo, como a época do avanço científico, tecnológico, do progresso humano. Portanto, ficou essa pecha sobre o período medieval, mas a gente tem que considerar que essas pestes elas são recorrentes na história, né? Como bem a Suzana falou, sempre é um dos discursos recorrentes quando há questão da doença que atravessa toda a história da humanidade é encontrar um culpado, né? A gente vai ter a vitimização de outras minorias, né? Pegando aí o HIV, falar da comunidade LGBT. Eu não fiz algumas anotações aqui de outras pessoas assim que são culpadas. As mulheres consideradas bruxas, né, e mais frágeis, mais suscetíveis às doenças, enfim. Sempre essas minorias serão sujeitas a essa condenação. E a Suzana falou muito bem agora dos chineses com a Covid e o risco de uma xenofobia. O que nós vamos ter ali a partir do século XIX, né, há avanços na medicina, há avanços no tratamento, né, mesmo que às vezes fosse pulverizar as pessoas com veneno. Os imigrantes, a Valéria deve saber melhor do que os imigrantes que chegavam no Brasil, eles eram, no final do século XIX, eles tomavam um banho de um veneno qualquer, né? E quem sobrevivia se instalava no país. Mas essa questão... E ainda tinha, Suzana, desculpa interromper, ainda tinha que passar por uma quarentena nas famosas hospedarias de imigrantes até serem transferidos ou para a zona rural, substituindo a mão de obra escrava, ou para as fábricas no ambiente urbano. Então, isso é muito interessante, porque o que me parece que houve no século XIX, né? Uma crença que a química e a medicina resolviam tudo, né? Quando se sabe que não resolviam. Né? É que nem hoje, assim, algumas pessoas acreditam que se elas botam máscaras, elas podem circular tranquilo, normalmente, só por questão de máscaras. Né? A máscara é um dos itens dos cuidados.
Mas voltando então à Idade Média, nós temos uma imagem muito interessante, né, que em Florença, de carregando uma pessoa doente num tipo de maca, né, e que eles tratam como uma ambulância medieval. Né? É muito interessante essa livre associação. Nesse momento aí, Valéria, eles carregando, né, no tipo de uma liteira, e vejam sempre os capuzes, né, os cones cobrindo as pessoas. Agora, o que é muito interessante é ligar a peste ao Caminho de Santiago, né? Como é sabido, o peregrino chegava em Santiago e ele tinha que queimar todas as roupas. E a narrativa foi que ele queimava como um desapego, né? Se liberar de todas as suas posses para começar uma vida nova, chegando na catedral e fazendo a peregrinação. Inclusive, assim, as tulhas em que eram queimadas ficavam no telhado da catedral. E hoje a gente pode fazer um tour na catedral, no telhado da catedral, que é maravilhoso, e se vê as tulhas lá. Na realidade, tinha que queimar as roupas porque o peregrino chegava muito contaminado, né? E ao lado da catedral já tinha um hospital. Então, se essas roupas nas quais eles chegavam, que já eram andrajos, eram roupas rasgadas e destruídas, se elas não fossem eliminadas, Santiago corria sério risco de contaminação. Né? Então, era preciso queimar a roupa por uma questão higiênica. Né? O desapego entra como narrativa, mas o grande problema era a questão higiênica. Né? E, bom, como a Valéria disse, né, nós ainda temos imagens da peste no século XIX, e inclusive no Brasil. Né? O Oswaldo Cruz fazendo campanha, e coincidência ou não, né, as campanhas sanitárias que o Oswaldo Cruz fez contra a peste bubônica e outras doenças que ainda eram normais no Rio de Janeiro, ele é extremamente atacado. Né? Ele é atacado pelas charges na imprensa, ele é atacado pelas pessoas, não é? Qualquer semelhança com o que acontece hoje não é mera coincidência. Né? De certa maneira, nós brasileiros continuamos perversos com quem nos põe qualquer limitação e nos pede qualquer sacrifício. Né? Então, isso é recorrente. E tem o Oswaldo Cruz, depois, mais adiante, vai aparecer outras acusações a ele, né, em outras pandemias, e uma reação muito grande quando entra a vacina. As pessoas, charges na imprensa e tudo. Por um lado, nós vamos ter imagens, chegamos mais adiante, né, com as imagens sobre a vacina, que por um lado ela é elevada, ela é vista como muito boa nas imagens, e por outro lado as pessoas na imprensa mostra as pessoas subindo em árvores e fugindo, mas isso a gente vê um pouquinho mais adiante. Bom, o cólera... Ok, Suzana. Oi, deixa eu fazer um comentário aqui, uma curiosidade para o pessoal. Aqui no Rio de Janeiro, o governo estava dando uma recompensa para as pessoas que caçassem os ratos e entregassem, né, esse vetor da peste bubônica. Acontece que, para ganhar uma renda extra, o pessoal resolveu criar o rato em casa, né, fazendo assim lucrando com a quantidade maior de ratos em criadouro doméstico, piorando a situação. As boas ideias nem sempre têm a melhor aplicação possível, né, para funcionar. Bom, aí o cólera também rende imagens,
né? Inclusive, ele tem até um livro do Garcia Marques, né? O Amor no Tempo do Cólera, que é muito interessante, é uma leitura muito bonita. E sobre o cólera, né, que já pega muito o século XIX, já aparece a questão da imprensa, dos jornais noticiando ou não noticiando, né, dizendo que está tudo bem. Tem uma imagem ali das pessoas, uma pessoa caída no chão, né, uma pintura, pessoa caída no chão, e o jornal, ao que parece, dizendo que não haveria problema com o cólera, né? Também a questão do tipo de saneamento usado na época, né, das bicas que abasteciam a cidade toda, elas também eram propagadores, ao mesmo tempo que elas eram um avanço para as cidades, né, ter acesso à água, era uma solução urbana. Esta água podia estar extremamente contaminada, né, e aí contaminando as pessoas que ali se abasteciam. Mas maravilhoso em relação à cólera, né? Mesmo que a palavra praticamente não seja usada no filme todo, é Morte em Veneza. Né? Eu acho que todo mundo que trabalha com turismo e hospitalidade deve olhar Morte em Veneza. É um filme fantástico, uma constituição de época fantástica, né? E as pessoas vão para o hotel, para o grande hotel, e em geral essa elite fica no hotel, mas o personagem central do Morte em Veneza, ele vai para a cidade, ele circula pela cidade de Veneza, e ele vê Veneza cada vez mais vazia, né? E as pessoas fugindo de Veneza. E ele volta para o hotel e pergunta para o gerente, mas o que está havendo? E aí o gerente diz, não, isso é bobagem, é só o siroco, que é um vento da África muito quente, que às vezes pega ali a Itália, né? E o tempo todo o gerente minimizando o problema. Né? Então é um filme que eu recomendo muito, porque é um tratamento muito interessante dessa questão das pandemias avançarem e as autoridades, que pode ser um gerente de hotel, negando essa realidade. Tá? Sei, Valéria, quer comentar alguma coisa? Suzana, o som ficou muito baixinho para mim, não sei se para o pessoal ficou também, mas eu estou te ouvindo um pouquinho, mas tudo bem. Eu vou fazer comentários mais adiante, quando você entrar na varíola. Pode ir que eu estou gostando muito da conversa. Então, tá. Não sei, eu espero que estejam me ouvindo, né? Vou chegar um pouco mais perto do celular para a voz ficar melhor. A varíola, então, vai ser um problema muito recorrente, né? Ainda hoje nós não dá para dizer que a varíola esteja erradicada, embora tenhamos vacinas, né? Mas em tempos recentes houve muitas campanhas contra as vacinas, tá? E novamente nós vamos ter aí um problema de saúde pública, né? Agora, inclusive há múmias egípcias com sinais de varíola, né? Então isso é muito antigo. E a varíola foi uma devastação quando os europeus chegam na América, né? Os espanhóis e os portugueses, eles trazem a varíola e a população indígena é exterminada, há um genocídio, porque realmente as mortes foram de milhões entre os povos indígenas. Né? Novamente, como nós não sabemos, ou melhor, nós sabemos que o Covid vai ter um impacto terrível nas populações indígenas mais uma vez, né? Que vai ser muito sério esse problema da pandemia. Então, há imagens desde Roma, né?
e novamente assim do anjo da morte batendo nas casas, né? E batendo nas pessoas. Mas há também desenhos mais antigos que mostram a varíola também se aproximando. E há imagens dos hospitais, né? Dos grandes hospitais que começam a tratar a população em massa. Mas a gente vê nas imagens, não tem isolamento nenhum, é cama ao lado de cama, e, por óbvio, né, que as pessoas deviam se autocontaminar e recontaminar muito nesse tipo de tratamento. Mas as imagens começam a registrar bastante essa questão dos hospitais. E há mapas da OMS muito interessantes que registram o roteiro do avanço da varíola conforme se há o avanço das navegações europeias. Tá? Então, isso não é muito falado, né? Isso não se comenta muito quando há o avanço da varíola, mas ela segue exatamente os roteiros dos grandes navegadores. Isso, deixa eu falar um pouquinho também sobre a varíola. Nós temos aqui alguns estudos novos por conta dos trabalhos da arqueologia com a história e a paleontologia, né, que essas ciências interdisciplinares aí trabalhando em conjunto, nas ossadas encontradas durante as obras do VLT, o Veículo Leve sobre Trilhos, construído aqui no centro do Rio para as Olimpíadas de 2016. E se encontrou no entorno do sítio histórico da Praça 15, ali onde tem a antiga Sé do Rio de Janeiro, que hoje é Igreja de São Sebastião, uma quantidade enorme de ossadas, cerca que se estima, na época, os registros do início do século XVII, dão conta de 5.000 mortos que não se tinham de enterrar, então ficaram enterrados ali no entorno, vítimas de uma grande epidemia de varíola no ano de 1613. Então, a ciência médica, junto com os pesquisadores, estão aí trazendo novos dados e mostrando, né, que essas intensas mobilidades, como você falou agora, trazem doenças para o homem americano, mas também contaminam os viajantes, né? Os portugueses, os africanos recém-chegados. Nessa época estavam entrando muitos escravos vindos de África para trabalhar no Brasil, e aí a troca, né, de doenças foi muito intensa. Aqui, nós oferecemos a eles a febre amarela e a cólera, morria-se muito de diarreia, e eles adquiriram e eles nos trouxeram a varíola, tuberculose, sífilis, né? Conforme você está comentando. Bem, então, novamente, a varíola, né, surge a vacina e muitas imagens registram as vacinações. Então, quando há muita imagem sobre algum assunto, se sabe que aquilo teve muito impacto na sociedade, né? Então, imagens mostrando pessoas, filas de pessoas se vacinando, começam a aparecer bastante, porque também é uma doença que avança o século XIX, avança o século XX, e com certeza não está extinta no século XXI. Então, deixa eu ver aqui o meu... E, novamente, em relação à varíola, né, o Oswaldo Cruz também é crucificado, né, ele também é acusado pelo tipo de opção de tratamento, opção médica, que ele está trabalhando, né? E principalmente ele é acusado de esfoliar a população pobre, né? Que a população pobre é que está sendo mais vitimada pelas ações do Oswaldo Cruz, né?
Deixa eu ver aqui. Continua aparecendo a questão da caveira, né, significando a pandemia, né? E, Valéria, tem aquela das pessoas na árvore ali. Essa aqui? Essa Dá aqui, para ver. das pessoas subindo na árvore para fugir da vacina, né? É uma charge, né? Então, quer dizer, o monstro é a vacina, o monstro não é a doença, né? O monstro é o tratamento, e aí já os sabonetes fazendo propaganda que são depurativos, que auxiliam nessa parte da doença, né? No tratamento da doença. E você falou no horror à vacina, o medo da vacina, a gente também tem que lembrar, né, que um pouquinho antes da Covid, a gente vivia o medo da volta do sarampo, né? Por conta desses movimentos anti-vacinas que estão desenvolvendo uma mentalidade, uma crença nova ou velha de que a vacina faz mal. Então a gente teve aí relatos de navios de cruzeiro trazendo pessoas que manifestaram os sintomas do sarampo a bordo, navios ficando de quarentena, e chegamos a ouvir até pessoas comentando: tenho mais medo do sarampo do que essa Covid, que vem lá da China, está lá na China, né? Isso não vai me atingir, não vai chegar aqui, mas como você ressaltou muito bem, as mobilidades hoje são muito intensas, né? É diferente de uma Idade Média, onde muitos permaneciam no feudo, mas tinham as intensas rotas comerciais, e também levavam e traziam doenças. Lembrando que a peste negra tem origem, a do século XI, a do século XIV. O registro é que ela começou também, curiosamente, na China e se espalha pela Rota da Seda pela Europa, chega rapidamente à Europa. Mas aqui foi uma velocidade incrível por conta das viagens, do turismo, né? Então, até bem pouco tempo as pessoas tinham medo era da volta do sarampo, e não se davam conta que a Covid é que estava chegando aí com força total por conta da super integração desse mundo globalizado. Eu queria citar um exemplo, né, que saiu ontem na Folha de São Paulo. Deixa eu sentar aqui que eu estou gastando calorias em pé, sentada, mudando aqui a tela. Ontem na Folha de São Paulo saiu uma matéria sobre uma família de brasileiros que moravam em Washington e em agosto do ano passado passou a morar na China. E quando estourou a pandemia na China, em meados de janeiro, eles decidiram voltar para Washington porque seria mais seguro, estaria bem longe. Só que agora eles estão presos no centro, no epicentro da pandemia, né? Sempre é essa questão, né, do deslocamento. Tanto que quando fizeram os primeiros mapas do Covid, né, no Brasil, eles justamente destacavam que o Rio de Janeiro e São Paulo seriam grandes difusores pelos voos internacionais que recebiam, né? E se nós vamos pegar Fortaleza também, onde está forte a epidemia nesse momento, tá? Que novamente tem um aeroporto importante, né? de voos internacionais. Então, essa cidade seria propícia. E aqui, no norte do Rio Grande do Sul, que a epidemia ficou bastante forte também, os registros mostram os caminhoneiros, a rota dos caminhoneiros. Então, os caminhoneiros hoje, eles também estão em mobilidade, eles também estão em movimento, e eles que estão, entre outros, né? Não vamos também agora demonizar os caminhoneiros, mas o nosso forte transporte terrestre, via caminhão ainda, né? de estrada, também está fazendo um roteiro da doença. Tá? Isso é bem importante. Ficou claro para nós do turismo que foram as mobilidades e principalmente o turismo que trouxeram para o Brasil a Covid. E em São Paulo, por exemplo, né, com esses entroncamentos rodoviários, a velocidade do avanço da doença no interior e no litoral é 4 vezes maior, né, por conta exatamente tanto desse movimento do comércio,
pela via rodoviária, quanto pela fuga de moradores da capital, né, da região metropolitana, em busca de um refúgio nesses lugares. Então, uma notícia que não é muito boa, né, Su? O médico Miguel Nicoleles também aponta a rota Porto Alegre-Caxias do Sul como extremamente delicada nesse caso, né, para levar para Caxias do Sul a Covid, São Paulo-Campinas, Salvador, Feira de Santana. Aqui no Rio de Janeiro, a gente pode acrescentar Rio de Janeiro-Niterói, Rio de Janeiro-Duque de Caxias, como já está acontecendo. Então, é fundamental, daqui para frente, termos mais atenção, nós pesquisadores do turismo, nessa relação entre turismo e saúde do viajante. Sim, e não se tem muitos estudos a partir do turismo, digamos assim, sobre essas questões. Então, está aí um tema bem importante para nossas dissertações e teses da área, né? Para fazer um diálogo com a medicina, que seria bem rico esse diálogo. Exatamente. Bom, aí, trabalhos... Pode falar, Suzane. Aí nós temos a gripe espanhola, né, que teria chegado no Brasil por um navio Demerara, né? Esse navio teria trazido a gripe, inclusive a charge ali, o nome do navio é Carona, quer dizer, ele deu de carona, e as autoridades tentaram depois deixar os navios em quarentena, houve problema diplomático, foi muito complicado isso aí, mas inclusive há um anúncio de jornal sobre a chegada desse navio, né, que ele chegou às 8 horas da manhã no porto, o paquete inglês Demerara, e aí ele diz que houve 2 senhoras que faleceram a bordo, né? Mas parece, não sei se a Valéria tem mais dados, que teriam sido muito mais mortes a bordo deste navio. Mas aí a nota do jornal conclui assim, né? O Demerara fez boa viagem, sem incidentes dignos de notas, prosseguindo ontem mesmo viagem para a Argentina e escalas. Então, vocês vejam, o fato de terem morrido 2 pessoas na viagem não é um incidente digno de nota, né? É uma banalidade. Morreram porque eram velhas senhoras, talvez, e o ar marítimo não lhes fez muito bem, né? Então, essa questão da gripe espanhola também foi bem complicada, bem séria, né? E aí nós temos ali da gripe espanhola uma foto de policiais americanos usando máscaras, e que são máscaras iguais às nossas máscaras de hoje, né? Então, não há novidade e não há novidade no Covid, né? Valéria, tu queres comentar? E acrescentar que a gripe espanhola, até então, seria assim, uma das piores catástrofes sanitárias do Brasil e do Rio de Janeiro. Aqui no Brasil morreram 35 mil pessoas aproximadamente, esses dados não são precisos, e existe um trabalho do Rui Castro muito bacana, e ele, sem saber, no ano passado publicou um livro chamado O Carnaval deixa eu ver aqui, perdi o título. O Carnaval da Gripe, alguma coisa assim, eu já divulguei tanto, mas esqueci o título agora. E da febre da gripe. E ele tratava da catástrofe e narrava em detalhes o comportamento da população, o deboche, a quebra da quarentena, a morte dos coveiros. E, assim, parece que estamos revivendo isso numa escala bem maior. É assustador. Depois a gente pode deixar aí a indicação de leitura também. E em relação ainda à gripe espanhola, foi um acontecimento que, embora tenha vitimado entre 50 e 100 milhões de pessoas, caiu no esquecimento. A gente não tem uma abordagem mais aprofundada desse tema.
nas escolas, nos livros didáticos, a historiografia esqueceu dessa epidemia e das consequências. E foi um período de muito sofrimento para aquela geração, espremida entre uma guerra mundial, a gripe espanhola e a crise de 29, a ascensão do nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. Né? Talvez a gripe tenha caído aí no limbo, mas é bom a gente retomar isso daqui para frente e abordar, inclusive, como o setor de turismo reagiu a essa pandemia do século XIX, desculpe, do início do século XX. Em Portugal, a gente consegue encontrar algumas pistas na internet. Um historiador chamado Jorge Mangorrinha analisou o pós-gripe espanhola no país, e ele diz que parece que o país turístico não foi muito atingido pela crise epidemiológica. Portugal sofreu muito, morreu muita gente, inclusive 2 das 3 crianças que presenciaram o milagre de Fátima, muitos intelectuais, pessoas ricas e pessoas pobres. Mas o que o historiador quis dizer é que o trade turístico, que vinha se organizando antes da guerra, rapidamente se refez e passou a trabalhar com um turismo de luxo, que não tinha outro mesmo na época, os desfavorecidos não tinham acesso ao turismo, mas focando em áreas que não foram tão fortemente atingidas pela gripe espanhola, mostrando, então, o problema da desigualdade social. Os mais pobres morreram mais, sofreram mais, foram áreas mais devastadas, mas o turismo não sofreu nenhum impacto, porque ficaram preservados aqueles lugares de costume frequentados pelas elites. Muito parecido, né? Se a gente for fazer uma comparação guardando as devidas proporções, muito parecido com a possibilidade que pode acontecer aqui no pós-Covid, né? O encarecimento do turismo e a perda do acesso às populações mais humildes, né? O de extrato médio, né? Que estão empobrecendo com a perda de empregos ao turismo. O que me parece, né, Valéria, é que em termos de saúde pública nós somos, digamos, ahistóricos. Né? A doença desaparece, ela acaba nem banalizada, né? Ela é apagada e a cada nova epidemia tudo é novo, tudo é novidade, e quando se refaz esses percursos, se vê que não há novidade, né? Que tudo continua como já foi, né? Que os processos, as ações e reações se repetem. Sim, e o que causa espanto a nós, que pesquisamos o tempo histórico, é a perplexidade da geração atual com a Covid, né? Não entender que os vírus são organismos muito simples, que sofrem mutações, que a natureza muda, que o homem não controla a natureza. Como você falou, a ciência não tem como dar todas as respostas, e vivíamos assim uma sensação de que estávamos num estágio superior, medicina muito avançada, e que isso não seria tolerável, né? Nem imaginar a volta da possibilidade de uma nova pandemia. Mas o aquecimento global, as mudanças climáticas, a devastação cada vez mais veloz das florestas, inclusive da Amazônia, põe os cientistas em alerta de que podem vir novas pandemias, e começando pelo Brasil. Podem não, elas virão. Não é uma hipótese, né? É uma certeza. Não se sabe em quanto tempo, mas vão se repetir. E aí, só para ficar dentro do nosso tempo, né, ligeirinho, um pouquinho sobre a tuberculose, que é uma doença que ela se acentua principalmente no século XIX, né? Porque há uma deterioração das cidades. As fábricas se instalam movidas a carvão, em geral, dentro das cidades, elas tornam o ambiente urbano muito poluído e aí muito suscetível a doenças. Né? E para curar a tuberculose, se indicava o clima de montanha. Né? E nós vamos ter vários destinos no Brasil. Canela, no Rio Grande do Sul, foi um deles, mas não se guardou muito registro dessa questão.
E Campos do Jordão nasceu a partir também, ela cresce a partir dos sanatórios. Né? Primeiro de sanatórios para as elites altamente sofisticados, e depois com pensões e outros tipos de casas que recebiam esses doentes para tratamento no clima de montanha. E essas pessoas, geralmente, então, elas se deslocavam de trem, né? E uma das questões que eram consideradas importantes no tratamento da tuberculose é que a pessoa que estivesse no trem indo para as montanhas, que ela botasse a cabeça para fora e fosse respirando a fumaça do trem, porque a fumaça do trem seria propícia ao tratamento da doença. Né? Mas não sei, e é ilógico, por óbvio que é ilógico, né? Essa questão. Mas então, assim, esse desenvolvimento dos sanatórios, não é? Geraram, Portugal tem várias bibliografias sobre isso, inclusive dessa arquitetura que surge a partir dos sanatórios, e que acabam sendo hotéis de luxo, porque não tinha muito, na época, o que fazer da tuberculose. Era alimentação e repouso. Né? Diz que a tuberculose também, a pessoa respira mal, que dá muito cansaço, né? A pessoa fica prostrada, e há indicativos de que, em função dos sanatórios e das pessoas não poderem fazer nada, começa a ter jogos. Elas vão jogar cartas ou ler. E dos jogos de carta vão surgindo os cassinos. Né? Se propagam os cassinos, né, a partir da questão, inclusive, então, da tuberculose como uma das maneiras. Mas a tuberculose e o turismo estão muito ligados, né? Muito, muito interessante. E aí eu acho que eu fico por aqui dentro do nosso tempo. Pois é, a gente precisa abrir para os debates, as historiadoras falam demais, aí quando junta com turismo e mobilidades, a gente se perde na hora, né? Bom, vocês podem mandar suas perguntas e a gente vai tentar responder, se não for possível, depois a gente responde para vocês separadamente. Enquanto vocês vão elaborando as perguntas, eu queria comentar um outro aspecto da Covid, que é o fim da pandemia, né? Quando é que vai acontecer o fim da Covid? E também na história, os historiadores costumam comentar que não só o anúncio médico e sanitarista decreta o fim da pandemia, mas também o estresse, a vontade das pessoas de dar um basta, de voltar à normalidade, de voltar a frequentar. Então, teriam fatores socioeconômicos relacionados ao fim de algo que pode não ter fim do ponto de vista médico-sanitário. Né? Então, decretar o fim da peste negra na Idade Média não foi o fim definitivo da doença, ela continuou, e a Covid também pode continuar entre nós, né? Talvez infectando menos, matando menos, mas uma decisão do próprio grupo social e interesses econômicos pelo fim, mesmo antes do fim do ponto de vista científico. Eu não estou conseguindo ver as perguntas. Alguém fez alguma pergunta? Está congelado o meu chat. Eu não estou vendo exatamente se tem alguma questão. Acho que não surgiram perguntas, surgiram comentários. Deixa eu ver aqui, se eu consigo encontrar. A Suzana vai olhando daí também, ver se você consegue identificar alguma questão. Tem muitos comentários. O pessoal está gostando, né? Que bom. Parece que... Então, a Dolores Freixa, né, está perguntando como ficou a questão dos espaços ligados à gastronomia. Ela não se refere a qual tempo histórico, mas deve estar comentando em relação à nova arquitetura que você falou de Campos do Jordão e a tuberculose. Bom, em geral, os restaurantes estão sendo bastante penalizados, né? Porque simplesmente estão são os primeiros a serem fechados
e os últimos a serem autorizados a abrir, né? Então, quem consegue se reformular e partir para um delivery, né, tá conseguindo, né? Eu até não vinha usando muito delivery, né? Porque eu adoro cozinhar e tudo, e está sendo um luxo poder ter a possibilidade de estar cozinhando, né? Que normalmente não tenho muito tempo para isso. E aí começou a entrar notícias dos restaurantes de sushi em Porto Alegre encerrando atividades, né? E aí eu descobri que eu não estava fazendo a minha parte, que era continuar consumindo, né? Então aí parti agora, pelo menos uma vez por semana, encomendar um sushi, né? Porque eu quero ajudar os meus restaurantes na sobrevivência, né? Há algumas casas fazendo propaganda, publicidade nesse sentido, né? Nos apoie, nós levamos até você. E acho que, então, à medida do possível, a gente tem que tentar continuar consumindo, pelo menos em parte, aquilo que a gente consumia antes da quarentena, né? Então, é uma atitude fraterna, digamos assim, com quem trabalha na área, né? Isso. Ontem saiu uma notícia de que Portugal já está fazendo a distensão e abrindo os estabelecimentos, mas a população está desconfiada e não está saindo à rua e não está consumindo nos lugares, né? Então, há também está perdurando o medo da contaminação, mesmo após o país ter decretado a possibilidade de circulação nas ruas por um tempo. Isso é uma questão para a gente refletir, né? Que esses estabelecimentos que agora estão pensando em colocar o selo Covid-free, né? Se isso é suficiente para convencer o consumidor de que ele está seguro naquele local, principalmente em meios de hospedagem e em restaurantes, bares, locais de alimentação. Suzana, a gente precisa encerrar. Você queria fazer algumas considerações finais? Olha, eu acho que o que a nossa conversa mostra é a importância como área de estudos, né? Eu acho que nós teríamos que prestar mais atenção e ver, assim, sabe, não é só perfil do consumidor, não, a gente tem outras áreas para estudar e o mestrado de vocês, o nosso mestrado tem colocado outras questões também, né? Não só aquela de gerenciamento duro, digamos assim, né? Mas, inclusive, assim, que resposta da gestão nos dá nesses momentos, né? Como é que nós, primeiro, sobrevivemos, né? Temos que sobreviver neste momento, nós, pessoas físicas, e nós, instituições, né? E segundo, em sobrevivendo, como é que nós vamos fazer quando a crise for abrandada, né? E principalmente no Brasil, a previsão é que nós teremos agora até a primeira quinzena de junho o mais forte da pandemia, né? E nos conscientizar de manter o isolamento, de fazer a nossa parte, né? E que não é só usar a máscara, agora estão surgindo umas máscaras muito charmosas, né? Os designers estão entrando forte nas máscaras, né? Que não é só usar a máscara, que temos que tomar outros cuidados em paralelo com o uso da máscara, né? Agradeço o convite, foi sempre bom estar com a Valéria, né? É sempre bom trocar, mas eu acho que eu falei demais e você falou pouco, Valéria. Nada, foi um prazer trocar com você, aprender com você, conversar. No Instagram não é muito generoso, né? Quando se trata de um papo do pessoal de humanas e sociais. Eu queria, né, agradecer também a todo o público presente, a professora Suzana, mais uma vez, aos coordenadores do MBA, a Rose e Márcia, e queria fazer umas considerações finais, chamando atenção para
recorrência do problema da desigualdade social, né, e do agravamento das pandemias em função da desigualdade social e do acesso à informação, às condições sanitárias adequadas e à renda. E também queria comentar algumas projeções que as pessoas têm feito em relação ao fim da Covid, né? Nós não somos visionários, nós precisamos do distanciamento social e também do distanciamento histórico, mas há algumas tendências, né, que as pessoas estão comentando, alguns especialistas. Na área do lazer, foi dito que na iminência da morte, como a Suzana colocou agora, né, se viermos a sobreviver, o que faremos depois? Na iminência da morte com a pandemia, as pessoas darão, no fim da Covid, mais tempo, mais importância ao tempo livre e ao lazer, né? E aí entraria assim, o turismo como uma das formas de lazer, né? Cabe ponderações, né? A gente lembrar da desregulamentação do trabalho acelerada nesse momento, as pessoas trabalhando muito mais, inclusive no tempo livre, ocupando 2, 3 funções. O desemprego maior no pós-Covid, a renda escassa, né? Será que quando acabar a pandemia, as pessoas vão ter tempo livre para poder aproveitar o lazer e o turismo? Ou elas terão que trabalhar muito mais para recompensar, né? para compensar essas perdas todas somadas? Essa é uma questão. Outra questão Valéria, que se fala muito... aí, Oi, Suzana. Políticas públicas, né? Porque nós temos muito poucas políticas públicas de lazer. É verdade. E agora tem que ser pensado mais urgentemente, que houve uma pergunta sobre a saúde física e mental no confinamento, né? Não deu para a gente responder, mas vamos pegar essa pergunta e encaixar nessa reflexão. As pessoas vão precisar, né, de mais atenção na saúde física e mental no pós-Covid. O lazer é uma forma, sem dúvida, de amenizar esse sofrimento. O turismo em escala local, estão dizendo aí que o turismo vai ter deslocamentos menores, um custo mais alto, e as pessoas farão turismo em destinos próximos, né? Mais uma vez, fica penalizado o problema da classe média que vem empobrecendo, por conta do fechamento de unidades do SESC, do SENAC, né? A perda da oferta de um turismo social e o distanciamento desses estratos da sociedade, mesmo ao turismo de escala local. Fica a reflexão para a gente não esquecer dessas pessoas, dessas camadas da sociedade. Um outro comentário é a necessidade de união. A OMS, a OMT vem falando nas associações, na atuação coletiva, para podermos sair, né, pensarmos soluções conjuntas para sairmos da Covid. No turismo também vem se falando em associativismo. A Thaís Lima fez uma live bacana, ela deve estar aqui vendo a gente hoje, enfatizando isso, professora da Federal de Juiz de Fora. União, né, colaboração e solidariedade. Mas o Brasil não pode ficar no fim da fila, nem da vacina e nem dessa cooperação internacional. Então, nós, pesquisadores, temos obrigação de nos unir em equipes multidisciplinares e tocar esses temas, como a Suzana bem colocou, né? E valorizarmos a ciência, que é a que tem dado respostas empíricas mais próximas das soluções dos problemas, em detrimento dessas crenças que, como a gente viu ao longo da história, fazem aprofundar ainda essa questão das pandemias. Tu quer colocar mais alguma coisinha? Está terminando. Não, eu acho que só, mais uma vez, agradecer, e o PowerPoint com as imagens vai ser disponibilizado, né, para as pessoas poderem ver. A gente tinha programado bastante visualidade para a fala, mas como a tecnologia que pode tudo não pode tudo, né, nós não tivemos que inventar para a projeção das imagens. Então, até uma oportunidade, qualquer outra oportunidade, qualquer coisa, estamos aqui de quarentena, mas trabalhando muito. Isso é verdade, nunca se trabalhou tanto, né, Suzana? E ainda com novas ferramentas que a gente não estava acostumada, né? Dando respostas rápidas.
não dominava, a gente teve que aprender a dominar, e vem aquela crítica, né? Mas a professora só deu 20 minutos de aula online. Ela responde, mas eu passei 3 horas elaborando, aprendendo a mexer nas ferramentas, fazendo cursos online. É por aí. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todo o público que nos prestigiou, aos professores do MBA, à Universidade Federal Fluminense, à Suzana Gastal, né? Mandar um beijo aí para os nossos colegas de toda a parte do Brasil, do exterior que estamos vendo, e até uma próxima, pessoal.